Eu sou Cláudia Bock e estamos aqui no nosso programa Log Comex, que vai ao ar pela TV ABCD todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, falando de assuntos relevantes sobre comércio exterior, logística, economia, política, todos os assuntos que têm relevância e interferem diretamente no dia a dia do cidadão. Gostaria de agradecer aos telenautas sempre a participação. Estão sempre conosco, contribuindo, mandando sugestões e perguntas durante o nosso programa. E espero que hoje não seja diferente, pois temos aqui no nosso programa o senhor Paulo Francisco Cordeiro da Silva, que é gerente operacional da Mamute Transportes de Máquinas Limitada. Bom dia, Paulo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Tudo bem, obrigado. Agradeço sua participação aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre transporte de cargas excedentes, não é isso? Mas antes de nós começarmos a falar especificamente sobre esse assunto, Paulo, gostaria que você se apresentasse um pouco melhor aqui para o nosso telenauta, falasse aí a sua trajetória, falasse da sua experiência profissional, da sua formação acadêmica. Conta aí para o nosso telenauta, que é composto de estudantes, profissionais das áreas de administração, logística, comércio exterior, principalmente, que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque todo mundo acha que tudo é muito fácil na vida, né? E não é assim, não. As coisas precisam ser muito bem trabalhadas, com muito esforço. Então, eu gostaria que você desse aqui a sua contribuição a partir da sua própria experiência de vida, por gentileza. Pois não. Bom dia a todos. A minha trajetória profissional vem desde de um estágio bem anterior ao que eu encontro hoje. Eu fui, inclusive fui até motorista dessas carretas, da qual nós vamos falar hoje, né, de cargas excedentes. Hoje eu gerencio uma empresa de transporte, a parte operacional de uma empresa de transporte desse segmento. E eu estou cursando gestão de processos gerenciais, devo me formar no ano que vem. E, paralelo a isso, eu gerencio a transportadora, na qual eu, inclusive, fui motorista também. Há quanto tempo você está na Mamute? Eu vou completar 7 anos. 7 anos. Como é que foi essa sua evolução até chegar a gerente operacional? Começou como motorista? Comecei como motorista. Eu tinha trabalhado numa transportadora anteriormente, como gerente também, né? Aí eu saí dessa empresa, que não estava muito bom para mim, fui trabalhar na Mamute e já estava um pouco cansado da área administrativa, essa que é a verdade, e queria voltar a trabalhar novamente na operação mesmo. Você já tinha sido motorista anteriormente? Já tinha sido anteriormente. Você tem quantos anos? 42. E só de motorista quantos anos? De motorista eu tenho mais ou menos uns 12 anos, por aí. Aí eu entrei na Mamute como motorista, eu nem almejava cargo de chefia, né, nenhum tipo de... nada disso. Queria trabalhar como motorista mesmo. Mas aí, passado o tempo, me passaram para supervisão, me passaram para encarregado de transporte e hoje para gerente operacional. Eu já estou há quase 2 anos como gerente operacional. Só na Mamute há quantos anos você está? Quase 7. Quase 7 anos. Isso. E tem gostado lá da experiência, tudo? Muito Reconhecimento bom, né? profissional. Reconhecimento profissional, principalmente. Tá. Aproveitando, você falou que no ano que vem você se forma em processos gerenciais, é isso? Isso. O que te levou a voltar para a escola, a voltar para a universidade? É a sua primeira formação, né? Isso. Justamente o meu trabalho. Justamente o meu trabalho. Eu realmente resolvi que eu vou permanecer nessa área, não vou mais querer voltar à operação novamente. Procurei uma formação acadêmica e eu achei que essa era a área que mais iria me ajudar. Processos gerenciais, exatamente. Não logística. Não, processos gerenciais. Tá certo. Me abrange uma série de coisas, inclusive logística, armazenamento, formas de se lidar com as pessoas, enfim, decisões a serem tomadas, uma série de coisas. E está gostando do curso? Estou gostando. Tá ótimo, então. Então vamos falar um pouquinho aqui, Paulo, sobre transporte de carga excedente, né? É muito normal nós vermos aí parado na entrada da Imigrantes uma carreta que eu costumo chamar de centopeia, né? Porque ela tem tantas rodinhas, né? A gente perde a conta ali, né? E quantas rodinhas tem ali, quantos eixos tem ali. Eu costumo até brincar com o pessoal que é uma centopeia. Me diga, como é que é transportar produtos tão diversificados, com tanta tonelagem, com tanto excesso lateral, de altura? Como é que é isso? Como é que a Mamute também
se especializou nesse tipo de transporte? Olha, fazer esse tipo de transporte é uma coisa que parece ser complicada, termina não sendo complicada para mim, por exemplo, para as pessoas que operam na Mamute ou em outras transportadoras também desse segmento, porque é um transporte muito assistido por autoridades, a gente é acompanhado por polícia, companhia de trânsito, enfim, várias entidades que acompanham esse transporte e termina não sendo um transporte tão complicado assim quanto parece ser. O que você chama de, o que você apelidou de centopeia, na verdade é a linha de eixo, né, onde a gente consegue carregar as peças mais pesadas, é justamente na linha de eixo. Geralmente são turbinas de hidrelétrica. Isso, turbinas, reatores, transformadores, autoclaves, essas coisas assim. E para onde vocês costumam fazer o deslocamento dessas mercadorias? Olha, existe uma variação muito grande para vários lugares, às vezes para o interior, às vezes aqui para dentro de São Paulo mesmo, às vezes para Foz do Iguaçu, às vezes para, enfim, inúmeros lugares. Nós não temos rota determinada, pré-determinada. Paulo, quais são os principais diferenciais que as empresas de transporte elas precisam ter para carregar esse tipo de carga, né? Quais são os diferenciais? Porque pela própria natureza da mercadoria que vocês transportam, a gente já vê que os equipamentos que vocês têm que ter são diferentes de qualquer outro tipo de movimentação. Sim. Então, o que precisa ter basicamente são os equipamentos diferenciados, sim. Isso, basicamente, você tem que ter um equipamento diferenciado, evidentemente, pessoas capacitadas, né? Que não é igual aos outros, é muito diferente, embora não seja complicado, como eu acabei de dizer, mas é bem diferente o transporte. Então, a gente procura ter pessoa capacitada, aqui não é, a gente capacita, entendeu? são vocês que capacitam ou não? Em alguns casos, sim. É. A gente tem vários cursos lá, guindaste, que é uma área que a gente também mexe, entendeu? Uma série de coisas. E enfim, o diferencial que a transportadora tem que ter são os equipamentos, entendeu? O direito, a possibilidade de tirar licença para esse tipo de transporte, que são através de licença, não existe nada que eles tenham que ter específico, pode tirar licença sem problema nenhum, dependendo das dimensões. O que precisa ter basicamente é equipamento e o capital humano, que é o mais importante, né, que o pessoal... Esses equipamentos, fala um pouquinho deles, né? Quantos equipamentos, qual é o tipo, o nome dos equipamentos que vocês têm? Olha, nós temos pranchas de 4 eixos, pranchas... A prancha de 4 eixos é para qual finalidade? É para transporte também pesado, porém não tanto quanto a linha de eixo. Né? Aquela linha de eixo tem quantos pneuzinhos? Ali são módulos, a gente monta o módulo da forma que, dependendo da necessidade. Ah, tá. São Vai módulos. acoplando de acordo com o volume da mercadoria. Exatamente. O tamanho da mercadoria. Acoplando conforme o tamanho e peso. Uhum. Entendeu? Então tem essa prancha de 4 eixos. Temos pranchas de 3 eixos, pranchas de 2 eixos, temos carreta normal, carretas extensivas, que são carretas normais que abrem, essas desacoplam, e onde você pode carregar vigas, pode carregar essas coisas compridas. Tem uma série de equipamentos. Temos munks, guindastes, uma série de equipamentos. Munk o que é? Falar para o nosso telenauta, a gente precisa explicar um pouquinho para ele. Né, Munk nada mais é do que um caminhão, geralmente um caminhão pequeno, simples, caminhão que a gente chama de caminhão truque, que tem o equipamento Munk, que fica ele é posicionado atrás da cabine, entre a cabine e a carroceria, que nada mais é do que um braço mecânico, né, hidráulico, que efetua carga, descarga e uma série de coisas. Qual o tamanho da frota da Munk hoje? A Mamute hoje, imagina, a Mamute hoje ela está com uma frota com cerca de 300 equipamentos, mais ou menos, ao todo. 300 equipamentos? Entre automóveis, carros, caminhões. Quais são os principais clientes de vocês hoje? Olha, nós temos clientes, a Mega, que é uma fábrica uma importadora de prensas, essas coisas, sabe? Esse tipo de maquinário. A Begrob, que fica inclusive aqui em São Bernardo do Campo, Scania, Mercedes, nós temos uma série, uma carteira de clientes, White Martins, Ar Liquide, essas empresas do ramo de gases também, que a gente faz remoção de tanques, atende hospitais, uma série de coisas. Essa é uma carteira bem grande de cliente hoje. Você falou sobre essas licenças, né? Sim. Quais são essas licenças?
A licença, a gente tira a licença de acordo com a dimensão da mercadoria, da Para cada peça. operação é uma licença específica. Uma licença específica, exatamente. Nela vai constar a dimensão da peça que nós estamos puxando, seja largura, altura, comprimento ou peso. Certo. Baseado nessas informações, então, você faz a requisição dessa licença. Para quais órgãos competentes? O órgão que nós precisamos pedir licença, ele funciona assim, depende do destino da carga. Se a gente for pegar rodovia federal, a gente tem que ser junto ao DENIT. Se for estadual, junto ao DR. Atravessando dentro de São Paulo, junto à CET. Às vezes, na maioria dos casos, a gente tem que tirar as 3 licenças. Certo. Que geralmente a gente carrega no Porto de Santos. Uhum. Paulo, quais são os principais desafios que o transporte de carga excedente enfrenta nas estradas brasileiras? Nós sabemos perfeitamente que as condições nas nossas estradas, elas são precárias na maioria das vezes, né? Tirando principalmente as estradas aqui do estado de São Paulo, que são bem conservadas, porque estão sob concessão, né? Administrado por empresas privadas, então nós sabemos que elas têm uma condição superior às demais estradas do país. Quando vocês têm que ir para outros lugares, né? Você já falou que vai até para o sul, tudo, onde nós sabemos que já a condição das estradas já é bem deteriorado e não é coisa de agora, não, né? Ela vem se deteriorando ao longo dos anos. Como é que é trafegar com mercadorias tão pesadas ou de excesso de volume, né? Por estradas tão difíceis de transitar para carros de passeio já, né? Às vezes eu brinco dizendo que esse buraco tem uma estrada, né? Porque é tão grande o buraco, é maior o buraco do que a própria estrada. Então, eu vejo às vezes a dificuldade dos carros de passeio, de alguns caminhões de pequeno porte ou caminhões normais, tendo uma dificuldade muito grande, né, de locomoção. Como é que ficam esses veículos, né, com tamanho, peso, dimensão para trafegar por essas estradas? Olha, isso é um problema muito sério. Só que pelo fato de nós sermos um transporte diferente, peso, dimensões, essas coisas, então o que acontece? Esse transporte tem que ser feito da maneira mais lenta possível. Então acaba, embora tenha um peso muito grande a má condição da estrada, mas acaba, querendo ou não, fazendo muita diferença. As principais dificuldades, os principais desafios nossos são as travessias dentro das cidades, das grandes metrópoles principalmente. Esse tem sido o nosso maior desafio. Inclusive nós tivemos muitos problemas, nós já puxamos até para o Chile, tivemos muitos problemas em função disso aí. E a estrada em si acaba se tornando até uma coisa que para nós faz diferença, porque você pode estar estourando pneu, entre outras coisas, mas você tem que andar muito devagar, e com acompanhamento, como eu havia dito. Então termina até sendo, entre aspas, tranquilo. Eu percebi que, na maioria das vezes, existem os batedores, né? Exatamente. Para que servem exatamente esses batedores? É só uma questão de segurança, uma questão para controlar o motorista, é para dar um apoio mecânico? Para que servem os batedores? Na verdade, isso acaba englobando tudo que você falou, mas o objetivo deles realmente, principal, é realmente sinalizar, simplesmente sinalizar. Sinalizar os outros veículos, sinalizar... enfim, todas as situações, ele está ali indicando que tem um veículo com carga excedente, ele afasta quem vem de lá para cá, por exemplo, já que se uma peça invade a outra faixa, são essas coisas. E, por fim, ele termina fazendo tudo isso que você acabou de citar também. No momento que você precisa de socorro mecânico, alguma coisa. Entendeu? Os batedores são exigidos pelo DR, pelo DENIT, na função de sinalizar a pista. Ok. Nós temos algumas perguntas aqui dos nossos telenautas, mas sou obrigada agora a chamar o nosso intervalo. Mas fiquem conosco e mandem as suas perguntas, que no próximo bloco o Paulo estará aqui conosco respondendo a todas. Voltamos num minuto. Até já.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo aqui o Paulo Francisco, gerente operacional da Mamute Transportes de Máquinas Limitada. Paulo, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos telenautas. Vou começar aqui pela Mariana. Como vocês garantem a qualidade do serviço de vocês? A gente garante a qualidade do serviço agindo de acordo com as exigências dos órgãos competentes. Sem tentar fazer nada por fora, nada de errado, a gente consegue ter qualidade no nosso serviço, conseguimos obter êxito, até hoje em todos os serviços que prestamos. Atendendo todas as normas? Todas as normas de segurança, as normas impostas pelos órgãos competentes, todas. A Aline pergunta, que mais tipos de serviço vocês oferecem? Além do transporte pesado, remoção interna de máquinas, o serviço do MUG, como eu havia dito, que não é exatamente o transporte pesado, remoção de transporte de veículos, uma série de coisas. Veículos, no caso, guincho, né? Um guincho plataforma hidráulica nós temos. Não é cegonha? Não é cegonha. É guincho de plataforma hidráulica. Mas o forte nosso mesmo é o serviço de guindaste, transporte pesado e a remoção de máquinas. Uhum. Eu tenho duas perguntas aqui, uma da Bruna e outra do Pedro, que eu acho que dá para a gente agregar e vai ficar uma resposta longa para você. A primeira existe muita dificuldade nesses transportes, que é a da Bruna, e o Pedro pergunta como vocês se adaptam às regras de São Paulo, de trânsito. Por exemplo, em determinado horário não pode circular caminhão, em determinada estrada e etc. Como é que é isso? Isso tudo nós temos uma empresa que nos dá suporte nesse sentido, que é a AGS, é uma empresa de escoltas. Então, ele que passa para nós todas as exigências de um determinado transporte, porque cada um é uma história diferente, né? Cada um é uma história diferente. Então, às vezes você tem uma certa dimensão
altura, outras vezes é largura. Então, a gente passa para essa empresa, se for o caso, faz um estudo de viabilidade, ou seja, faz o percurso para ver por onde a carga pode ir, entendeu? E quando ela manda a solicitação para o DR ou para a CET, no caso da Travessia de São Paulo, o CET já diz a forma, o horário, o dia e como deve ser feito. E a gente sempre respeitando as determinações deles, a gente consegue fazer sem nenhum problema. E aí como é que fica assim? Porque hoje tudo é urgente. As empresas, elas querem tudo para ontem e tal. Como driblar aí toda essa necessidade, né, toda essa urgência das empresas com as normas vigentes de cada cidade, estrada, essas coisas? Isso, essa é uma excelente pergunta. Isso aí a gente tem, geralmente, nós temos casos em que o cliente está com pressa, ele precisa que a máquina chegue, e aí é onde entra uma manobra comercial, o pessoal do comercial que tem que realmente expor ao cliente as dificuldades, os problemas, e para que a gente acabe chegando numa situação final, num acordo entre as partes, porque geralmente os clientes querem, estão com pressa e a gente tem que obedecer às normas, não tem jeito de a gente fazer de outra forma. Tem outra pergunta aqui do Moisés. Obrigado pela pergunta, Moisés. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo leva o transporte de uma turbina até Santos? Porque ele diz que passa sempre pela Imigrantes e às vezes ele vê lá uma carreta por 3, 4 dias à noite, de dia na estrada parada. Então, quanto tempo leva? Isso também varia de acordo com o DR, né? Varia de acordo com o DR. Depende do dia da semana, às vezes você pega um feriado. Quinta-feira é um dia que você não consegue, sexta-feira você não consegue mais descer, só até quinta-feira à noite. Geralmente a descida da serra é feita à noite. Então tem uma série de fatores. Você tem que aguardar, a polícia rodoviária tem que dar o ok se não tem neblina na serra. Entendeu? O pessoal do DR tem que dar o ok se o movimento está adequado para aquele tipo de transporte. Então, geralmente ele é feito de segunda a quinta? De segunda a quinta, geralmente de segunda a quinta. Se não houver nenhum empecilho, se houver algum empecilho, fica para uma outra semana. Por isso que às vezes pode demorar até 15 dias para chegar em Santos, depende da Esse caminhão, linha de eixo que você falou, sim. Ele pode levar quantos dias para chegar em Santos? Pode levar até 10 dias, 15 dias, ou às vezes pode até ser mais rápido, depende, porque todos os fatores influenciam, condição climática. A velocidade padrão dele carregado aí com uma turbina? Em torno de 10 a 20 km por hora no máximo. Não passa disso. Que beleza, né? Geralmente a serra é fechada porque ele desceu sozinho, tem uma série de... E ele desce pela Anchieta ou pela Imigrantes? Pela Imigrantes. Pela Imigrantes mesmo, né? Anchieta não tem como descer. Pela pista velha? Pela pista velha. Porque a pista nova também, ser os mais íngreme túneis, também. tem uma série de coisas. E geralmente desce pela pista velha. Uhum. Que é, na minha opinião, excelente. E aí, à noite, ele desce, de dia ele para, espera o trânsito. De dia ele para, exatamente. De dia ele para, ou às vezes ele desce à noite mesmo consegue chegar no cais. É uma série de horários aí diversificados. Realmente aí é uma situação complicada, né? Porque navio não espera. Exatamente. Então você tem que ter uma programação muito bem feita, né? Fique alerta aí para os exportadores que utilizam esse tipo de transporte, né? Que tem esse tipo de mercadoria aí para ser transportada, de que é uma viagem longa, né? De carro você faz em 50 minutos, mas de caminhão aí, de eixo de linha. Linha de eixo. Linha de eixo você pode levar em 10, 15 dias de acordo com o tempo, neblina, chuva, Exatamente. tudo isso. Movimento, uma série de fatores. Tá certo. Temos aqui mais uma pergunta. Quais são as dificuldades, né, para você fazer esse tipo de carregamento? Porque pelo tamanho, vou pegar o exemplo de novo de uma turbina aí, essa monstruosa aí para hidrelétrica, que é feita sobre encomenda, aí geralmente exportada via Porto de Santos. Como é que é colocar em cima da linha de eixo? Esse processo não é complicado. Geralmente as empresas que fabricam, que é Siemens, essas duas empresas, elas têm o sistema próprio de colocar, geralmente através de ponte rolante. Acho que a maioria das pessoas devem conhecer o que é uma ponte rolante. De alta capacidade, que ela simplesmente issa
o transformador, o reator, a turbina, que seja. A carreta se posiciona geralmente num canal que fica embaixo, imediatamente embaixo da ponte rolante. A ponte rolante traz e coloca em cima sem nenhuma dificuldade. O carregamento é simples. A descarga já é um pouco mais... Aí você depende de guindastes, às vezes 2 guindastes, um guindaste só, depende do tamanho, do peso e de onde vai ser colocada a turbina. Você falou sobre a capacitação dos seus funcionários, né, da empresa, da Mamute. E além de vocês fazerem o tipo de treinamento, o SESC-Senat tem algum envolvimento também? Sim, tem também. O SESC-Senat, o curso MOP, essas coisas, pode tudo ser feito no SESC-Senat. Através da própria Mamute. A própria Mamute encaminha os funcionários. Esse MOP o que é? Movimentação de operação de produtos perigosos. Já é uma coisa mais voltada ao produto químico, mas que também é bem necessário também no nosso segmento. E vocês transportam também? Não, produto químico nós não transportamos. Só gases? Nem gases. Nem gás, só os tambores? Só os tanques. Só os tanques. Exatamente. Só os tanques. Certo. Mais uma pergunta aqui para você. Qual é o peso que comporta uma linha de eixo? Mas você já disse que ele é moldado. Ele é moldado. Existe uma diferença também, o entre-eixo deles, a distância de um eixo para o outro. Aqueles eixos que você vê, aquela série de eixos, isso é uma diferença. Se ele tem ele tem 1,30 metros de distância um do outro, cada eixo vai pegar 11,5 toneladas mais ou menos. Se ele for um pouquinho mais espaçado, mais separado, até 2,40 metros, já pega 12 toneladas cada eixo daquele que você vê. Porque ali tem 8 pneus, embora você só veja os de fora, mas por baixo também tem. São 8 pneus. 8 pneus. Entendeu? Se ele tiver de 2,40 metros para cima, cada módulo daquele, cada eixo daquele comporta 15 toneladas. Ou seja, para você transportar uma peça de 90 toneladas, você vai precisar de 6 daqueles com espaço de 2,40 entre um e outro, no mínimo. Qual foi o maior que você já montou? O que nós já montamos maior não foi muito grande, não. O maior que nós já montamos foi de 118 toneladas. Eu não me lembro nem quantos módulos nós usamos na época. Porque hoje, atualmente a nossa linha de eixo faz tempo já que ela não opera. Já tem um tempinho já que ela não opera. Então a especialidade de vocês hoje é? O forte também esse serviço também, né? Mas só que ele tem... O forte nosso são cargas de pranchas, 4 eixos, dolly, essas coisas. Ok. E sobre as taxas? Tem muitas taxas para pagar nisso aí também? Tem uma série delas. Uma série delas. Nós temos se você carrega uma carga no Porto de Santos para você subir a serra, por exemplo, dependendo da dimensão da carga, do peso, você tem que pagar uma inversão de pista, que é uma taxa até alta. Você tem que pagar a TAP. Essa inversão de pista é exatamente porque aquela pista ela vai deixar de operar só para que vocês subam com essa carga. Exatamente. Essa inversão é paga desde que o conjunto exceda 70 toneladas de peso, a altura exceda 5,50 de altura e a largura 5,30. Aliás, o contrário, desculpa. Acima de 5,30 de altura ou acima de 5,50 de largura. Qualquer uma dessas dimensões, aí você vai ter que pagar uma inversão de pista. Certo, porque daí não tem como trafegar junto com outros veículos, né? É questão de segurança, né? É questão de segurança. Sim, e até porque vai segurar o trânsito todo, né? Exatamente. Neste caso, você leva quanto tempo para fazer essa viagem? Aí entra a variação também, né? Depende do peso. Se você não tiver muito pesado, você sobe a serra em 1 hora e pouquinho. Se é bem pesado, vai gastar umas 3 horinhas para subir, 4 horas ou até mais. É mais rápido subir do que descer? Mais rápido subir do que descer. Por quê? Porque a descida exige muito mais lentidão. Porque você tem que estar acionando os freios toda hora, tem que descer bem devagar mesmo, porque o risco é bem maior. Bem maior para descer. Certo. E aí você paga essa inversão de pista porque, obviamente, eles deixam de arrecadar o pedágio em função de você estar utilizando a pista, é isso? Não exatamente isso, porque a pista continua operando, eles simplesmente desviam o tráfego para outra, né? Os caminhões sobem pela Anchieta, por exemplo, e os automóveis descem pela Imigrantes Nova, e a Imigrantes Velha é usada só para a gente fazer essa subida. E o custo dessa taxa?
está em torno de R$ 10.500. Uma inversão de pista hoje está em torno de R$ 10.500. R$ 10.500 só Isso. para pagar. Aí você falou da TAP. TAP é uma taxa que nós temos também que recolher, que chama-se, que é a taxa de auxílio ao pedágio, que é chamada também. O que excede 45 toneladas é calculado o valor de cada eixo em cima do número de pedágio que você vai ter que passar. E é cobrado aquilo ali, agora eu não sei exatamente agora, porque varia muito também isso, mas dá um dinheiro até razoável também, cerca de 5, 6 mil reais. Depende de Essa quanto taxa é paga além da tarifação do pedágio em si, ou não? ela é a tarifação do pedágio. Ela já é a tarifação. Ela já é a tarifação A do hora pedágio. que o caminhão passa pela praça de pedágio, já está pago isso, é isso? Já está pago a TAP. Não, a TAP está paga do excesso. Aí você vai pagar o pedágio, que seria o pedágio dos 45 toneladas, normal. Você paga o pedágio. Você paga o pedágio, Paga o pedágio. normal. Chegou na praça, o motorista pega e paga o pedágio. Paga o pedágio. Ou está lá com Ou o tag. Eles anotam o tag. número do tag, porque não passa pelas baias, né? Uhum. Anota o número do tag e efetua a cobrança normalmente. Certo. E aí, então, além disso, tem essa tarifa adicional de pedágio, Adicional pedágio, taxa de auxílio ao pedágio. que é para cobrar excesso de peso. O excesso de peso. Nesse caso, a TAP é só excesso de peso mesmo. Isso nas rodovias estaduais, do estado de São Paulo. É uma taxa paga ao DER. Certo. Então, o valor do frete de vocês é sempre muito significativo. Tem que ser muito significativo. Isso já é da área comercial, eu também não sei precisar para você números, mas sei que pelos valores que a gente recolhe, realmente tem que ser alguma coisa bem significativa. Porque só o que paga de taxa. Só que paga de taxa são valores bem O altos. TUV, o que é? O TUV É a taxa única viária. Essa já é uma taxa também cobrada da mesma forma que o DR, só que nas rodovias federais. Essas são as taxas das federais. Tá, uma é para o Estado e a outra para o federal. E outra federal, exatamente. Certo. Quais são as outras dificuldades que vocês costumam esbarrar para esse transporte de carga? Olha, as travessias urbanas são as principais. São as travessias urbanas. Altura de viaduto, altura de fios, esquinas, curvas que você tem que fazer, ruas que você tem que entrar, avenidas. Então, a maior dificuldade que nós encontramos mesmo hoje no Brasil, realmente são as travessias urbanas. Ok. Vamos fazendo um rápido intervalo e logo, logo voltamos aqui com o Paulo da Mamute. Voltamos já, fiquem conosco, mandem as suas perguntas. Até já. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo Paulo Francisco, gerente operacional da Mamute Transporte de Máquinas Limitada. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui da Luara. Obrigada pela participação, Luara. Ela pergunta assim, vocês já tiveram algum acidente com o transporte? Não, nunca tivemos nenhum acidente. Acidente em função das cargas serem excedentes, não, nada. Só coisas comuns, uma colisão, uma coisa assim de veículos comuns. Era exatamente o que eu ia perguntar. De repente, no transporte, aí, algum desavisado mesmo, com batedores, com sinalização, né? Porque sempre tem aquele que vem distraído, não vê o batedor, não vê a sinalização, não vê lá a linha de eixo, né? Ele é pequenininha, ninguém vê, né? Exatamente. E ele esbarra, ele acaba se chocando contra o veículo, contra a peça. Isso já chegou a acontecer? Não, conosco nunca. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, graças a Deus. A questão de seguro, você sabe como é que funciona? O seguro já é uma parte, já entra na parte comercial. Eu já não estou bem por dentro desse assunto, não sei como é que funciona. Mas todas as cargas com certeza são Todas seguradas. são seguradas, com certeza. É dos terceiros. Eu queria que você contasse alguma experiência que você teve, mesmo como motorista, de alguma mercadoria que você tenha chegado em algum lugar, que ela não tenha passado, que tenha que ter sido tomado alguma providência para que a carga pudesse passar, entrar, enfim. Alguma coisa que tenha mobilizado, né, mais pessoas do que vocês imaginavam, do que tinha sido previsto. Porque, às vezes, nós vemos que as ruas, elas não são dimensionadas para isso, né, para transporte de grandes volumes, grandes excessos aí de largura, mesmo de altura, né? Nós ainda somos uma cidade, no Brasil, a maioria das cidades, elas têm fiação aérea, né? Então, Eletropaulo, Light, todas as companhias aí de fornecimento de energia ainda fazem cabeamento por poste, não é subterrâneo. Então, para quem transporta produtos de altura elevada, isso também acaba sendo um problema. Queria que você falasse um pouco aí sobre a sua experiência, relatasse algum caso lá da Mamute que tenha que ter tido aí uma comoção toda para a mercadoria conseguir passar. Eu tive uma situação em que eu próprio, na época, era motorista. Foi na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Santos? Santos Dumont. Santos Dumont. Isso, eu fui levar um forno até lá, para uma fundição que estava reativando. Porque lá a fundição era muito grande e fechou a fundição, a cidade cresceu em volta. E eles resolveram reativar, um grupo de outro país na época, acho que comprou e resolveu reativar. E eu fui levar um forno lá uma vez e eu não consegui entrar na cidade. Eu fiquei uma semana na rodovia aguardando que desmontassem fachadas, até em cima de calçadão eu tive que passar, tirasse jardins. Aí estava eu e um outro companheiro, inclusive trabalhando na empresa até hoje também, o Paulo Roberto, também estava com uma outra carreta exatamente igual. Até o trem teve que ser parado para a gente poder conseguir passar. Foi... Aí na ocasião, no momento que a gente foi atravessar a cidade, por volta de 11 horas da noite, nós começamos a atravessar. Aí tivemos acompanhamento de jornais, do local, da Telemig, da Companhia Energética do Estado de Minas, que tinha que estar tirando cabo, tirando fio, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, os batedores. Foi uma coisa bem marcante para mim, foi esse transporte. Uma festa na cidade. Foi uma festa na cidade. A cidade toda parou literalmente para ver. Mas vocês só conseguiram detectar essa dificuldade de acesso até o local de destino quando chegou, ou isso já tinha sido previsto? Já tinha sido previsto. A pessoa já estava tomando providência já. Mesmo assim, você teve que esperar? Ainda tive que aguardar pouco mais de uma semana. Pouco mais de uma semana com o caminhão parado. Parado, os dois. Você lá também parado. Exatamente, aguardando o momento para a gente conseguir atravessar. E outra situação marcante que nós tivemos também, eu já não trabalhava mais operando, foi quando houve o terremoto do Chile, que todo mundo deve lembrar. Nós puxávamos o metrô para o Chile. E nós ficamos com carretas paradas lá muitos meses, esperando refazerem pontes, essas coisas. Ficamos meses parados.
Agora, caminhão parado é prejuízo. Como é que funcionou isso? Olha, esses casos, o setor comercial, uma cláusula, quando eles vão fechar um contrato, existe a estadia do veículo parado, né? Então, geralmente o cliente arca com a estadia. Com certeza, a cláusula de seguro prevê algum tipo de situação dessa natureza, principalmente quando o destino é algum lugar que possa sofrer com alguma causa natural, como no caso do Chile com o terremoto, né? Para que não haja aí um prejuízo financeiro para a empresa, né? Porque ela não consegue cumprir o prazo de entrega do produto, fica com o caminhão do prestador de serviço retido, tem que pagar a diária. Isso. É um comprometimento muito grande, que tem um envolvimento de seguro aí muito grande. Exatamente, envolve toda uma negociação em função disso aí. Como é que é feita a roteirização para a saída dessas mercadorias aqui do ponto de origem até o destino? Sempre tem uma roteirização prévia? Tem. Quem é que faz? Como é que isso é planejado? Justamente a AGS que faz isso para nós, aquela empresa que eu citei. Geralmente ele pré-estabelece uma rota, entendeu? Aí ele manda para o órgão que vai emitir a licença, os engenheiros aprovam ou não. Às vezes não aprovam. Manda de volta. Então você manda toda a especificação da mercadoria para a GS? Exatamente, manda tudo para a GS dimensiona, sim, faz o roteiro. No roteiro ele já identifica, então, nessa rota ele já identifica pontes, viadutos, exatamente, pontos de luz, tudo isso ele já faz essa identificação. Ele coloca o roteiro e as dimensões e manda, geralmente, para o DR ou para o DENIT. Aí os engenheiros de lá é que dão ok ou não. Às vezes eles dão o transporte não autorizado, porque uma ponte em tal lugar não comporta esse peso. Mas eles passam para vocês isso? Passam para ele. Passa para a GS? Passa para a GS. Aí a GS refaz a rota novamente, até que consegue chegar num... Aí aprovado, aí saindo a licença. A GS, ela faz, então, ela faz serviço de roteirização. Roteirização, escolta. Escolta. Os batedores são todos dele. Viabilização. Ela que entra com os pedidos de licença, essas exatamente, coisas todas. Na realidade, a Mamute, ela faz realmente o trabalho de transporte, de deslocação, de movimentação da carga. Exatamente. Exatamente. Essa parte que antigamente a Mamute fazia, então ela terceirizou e a empresa tem atendido nós muito bem, por sinal. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, a Bianca pergunta qual a prevenção que vocês usam para não ter acidentes. A prevenção que a gente usa para não ter acidente é justamente o que eu falei para você mais ou menos no início, a capacitação do nosso pessoal. E a gente procura fazer a coisa de acordo com a orientação que os órgãos competentes dão. A gente segue a risca o que eles mandam, exatamente o que eles pedem para fazer, a rota, o local, o horário, enfim, tudo que eles determinam, a gente cumpre, procura e cumpre, né? E em função disso, acaba se tornando seguro o transporte, não tem como haver insegurança, porque está sendo feito tudo dentro da regra. O Ricardo, ele está perguntando o seguinte, no caso de algum acidente na estrada, como é feito o socorro? Olha, o socorro é o básico de todos os acidentes de trânsito. É aquele básico que a gente aprendeu de nunca tocar na vítima, caso haja vítima, procurar chamar o bombeiro, o 91, ou geralmente a concessionária também que está capacitada para fazer esse tipo de socorro. E nós mesmos, as pessoas envolvidas, motoristas, pessoas que estão ali no momento, procurar não mexer para que não haja danos piores, né? No caso de um problema mecânico nos veículos de vocês, como é que funciona o atendimento? Imagine uma linha de eixo quebrar no meio da Imigrantes... O atendimento... Às vésperas de um feriado de carnaval. O atendimento é imediato. Nós temos a nossa manutenção, que temos o socorro, o carro de socorro, tudo. E em alguns casos, a linha de eixo, geralmente eu peço para que o mecânico acompanhe ela. Porque a linha de eixo ela é bem propensa a dar um vazamento, porque tem muita mangueira hidráulica, muita coisa ali, um pneu. Então, geralmente, eu peço para um carro de mecânico, o socorrista acompanhar por todo o trajeto, principalmente os mais críticos. Dentro de São Paulo, por exemplo, travessia, eu peço para que eles acompanhem. Qualquer coisa, já é imediato, o socorro é imediato. Eu me lembro que algum tempo atrás,
Nós tivemos alguns casos bem inusitados. Em Diadema mesmo, se eu não me engano, nós tivemos aí um caso de um iate que ficou preso dentro de um bairro, dentro de Diadema, né? O motorista acho que não dimensionou muito bem, não deve provavelmente ter seguido a roteirização correta, né? E ficou mais de uma semana empatando o trânsito em Diadema. Também teve um caso na Francisco Morato, ali, rodovia, a BR-116 ali, na estrada... A Francisco Morato, é Regis Bittencourt. Regis Ela Bittencourt, termina, né? e vira... Isso, que um caminhão também com excesso de altura levou o viaduto. Nossa, Né? eu não me lembro. De vez em quando nós temos alguns casos aí de caminhões com excesso de altura que se chocam nas pontes da Marginal Pinheiros, né, da Marginal Tietê e tal. Vocês nunca tiveram esse tipo de problema? Nunca tivemos esse tipo de problema. É. Nunca tivemos. E a base é só essa, é só seguir, fazer as coisas conforme os órgãos determinam. Às vezes pode ter um erro humano, né? Pode haver um erro humano. Por exemplo, esse barco o motorista pode ter errado a rota, que geralmente esses transportes são acompanhados pela CET, a CET põe o veículo para acompanhar, a Polícia Rodoviária acompanha. Então é muito difícil de haver erro. Pode ter sido um caso isolado, uma falha humana mesmo. Vocês sabem hoje quantos funcionários tem a Mamute? Mamute tem cerca de 400 funcionários, 450 funcionários. E quantos desses atuando diretamente com equipamentos? Atuando diretamente com o equipamento, nós temos uma média de acho que uns 150, 200 funcionários, não me lembro exatamente agora o número exato. Tem aqui a Luara, ela está fazendo uma outra pergunta. Na questão de manutenção dos equipamentos, vocês fazem isso sempre para evitar acidentes? Falando da manutenção dos equipamentos. Sim, sempre a manutenção preventiva. Tem uma grande parte da empresa, um grande espaço da empresa, ele é destinado só à manutenção. A manutenção trabalha... manutenção é própria? É própria. Atua com inúmeros funcionários, inúmeros mecânicos, inclusive é comandada por um dos donos, que é o Márcio Marzocchi. Ele quem comanda a manutenção. Então é uma coisa que realmente funciona bem. Assim como o comercial, que é pelo outro irmão, o Laércio Marzocchi. Há quanto tempo existe a empresa? Há 35 anos. 35 anos. Foi fundada pelo pai deles? Pelo pai, o senhor Laércio Marzocchi. Ainda está no negócio? Está e permanece no negócio. Mas hoje o comando é mais dos filhos, né? Uhum. E temos mais 2 sócios também, que é o senhor Dárcio Rodrigues e a Flávia. Tá certo. Faz o comercial da Mamute aí para os nossos telenautas, né? O comercial da Mamute acho que já foi até feito, né? A Mamute é uma empresa que está há 35 anos no mercado, sem grandes problemas, entendeu? Graças a Deus não ficamos famosos ainda por ter problemas por aí, que é muito fácil de ficar hoje em dia. Se você tiver um problema dentro de São Paulo hoje, até imediatamente já dá todo mundo sabendo. O único problema é que é um Ibope negativo, né? É uma repercussão negativa, né? Nós precisamos ter uma repercussão positiva. Então aproveita aqui o nosso espaço aqui na TV ABCD através do nosso programa Logo Comex e faça aí uma chamada positiva da Mamute. Então, é exatamente isso. A Mamute, por ela não ter nenhum tipo de ocorrência desse tipo, é uma empresa que atua no mercado há 35 anos. Já fizemos vários tipos de transporte nacional e internacional e nunca tivemos nenhum problema. Nossos clientes são clientes fiéis há muitos anos e outros que vão chegando também. E não temos... pode contar com a Mamute em qualquer situação, em qualquer transporte. A sua atividade lá é a gerência operacional? Operacional. Exatamente quais são as atividades dessa sua gerência? Justamente tudo que envolve a operação, o transporte, o guindaste, os muques, a remoção, tudo que exige a operação é comigo, passa por a minha mão. Então a parte comercial ela faz o contrato e passa para você? E passa para mim, aí para frente eu dou seguimento. Tá certo. Paulo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Logo Comex. Eu que agradeço. Será sempre muito bem-vindo. Gostaria que você deixasse uma palavra aqui, um até logo para o nosso telenauta, por favor.
É isso que eu acabei de falar, né? A Mamute é uma empresa muito respeitada no mercado hoje. E a gente se despede aí dizendo que conte com a Mamute. Tá certo. Muito obrigado aos internautas e muito obrigado a você. Vai ser sempre um prazer participar. Muito obrigada, eu que agradeço aí ter aceitado o nosso convite. E aqui eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez a participação de todos os telenautas. Acessem o site da BOC Consult, que é o www.bocconsulting.com.br, para saber os nossos últimos lançamentos de cursos, visitas técnicas. Também consultem o meu blog, o BOC News, sempre trazendo notícias sobre logística, comércio exterior. E também tem o meu e-mail, que é o bocconsulte@hotmail.com.br, para que vocês mandem sugestões de temas e palestrantes e entrevistados aqui para o nosso programa LogComex. Me despeço de vocês e vejo todos na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com o nosso programa ao vivo, sempre aqui pela TV ABCD. Um abraço a todos e até lá.